tuberculose é uma enfermidade causada pela bactéria Mycobacterium bovis, que acomete principalmente bovinos e bubalinos. Essa doença ela tem importante impacto econômico, uma vez que se trata de uma zoonose e de evolução crônica. Desde o ano de 1953, passou a ser uma enfermidade de notificação obrigatória. Seus sinais clínicos são inespecíficos, onde pode ocorrer também a presença de lesões granulomatosas. A contaminação, em aproximadamente 90% dos casos, ocorre por via respiratória através de aerossóis contaminados ou em bezerros jovens através da ingestão de leite materno contaminado por via orofaríngea. O início dessa infecção ocorre na junção bronquíolo-alveolar, onde vai ocorrer também a disseminação para os alvéolos e para os linfonodos brônquicos. Nessa fase, pode ocorrer a progressão, onde também pode persistir, estabilizar ou progredir. Os órgãos que são comumente acometidos nessa fase são os pulmões, o fígado e os linfonodos. Cerca de 2 a 3 semanas após a inalação e infecção, irá ocorrer a resposta imune, onde irá ocorrer também a destruição das células e, ocasionalmente, também gerando necrose e caseificação. Apesar dos sinais clínicos inespecíficos, alguns animais podem apresentar dispneia, tosse, diarreia e constipação. Alguns animais podem apresentar broncopneumonia em decorrência da compressão faríngea que gera a tosse crônica. Já o diagnóstico, ele pode ser realizado com a prova tuberculínica. A prova tuberculínica intradérmica é realizada através da separação de proteínas com cultura por precipitação. Nesse caso, a reação irá ocorrer quando a tuberculina foi injetada na pele do animal, ocasionando em edema e endurecimento, onde o pico ocorre da hipersensibilidade após 72 horas. Nesse caso, pode ocorrer também a necrose central em animais que estejam infectados. Uma outra forma de diagnóstico é o exame histopatológico, onde se coleta fragmentos de um órgão lesionado com características que se assemelhem à tuberculose, fixadas em formal a 10%. E também o diagnóstico é presuntivo nesse caso, porém o diagnóstico definitivo pode ser realizado com exame bacteriológico, onde o prazo de crescimento da cultura é de 30 a 90 dias, ou também pode ser realizado o exame pós-mortem como diagnóstico definitivo. Com relação ao tratamento, alguns estudos apontam o uso de quimioterápicos para tratar a tuberculose, onde os animais apresentaram melhora clínica, mas na necrópsia foi possível observar a persistência das lesões. Atualmente é indicado o abate sanitário desses animais para erradicar a doença e realmente realizar o controle. A rinotraqueite infecciosa bovina é uma doença viral causada pelo herpes vírus bovino tipo 1. Essa doença ela possui distribuição em todo o território nacional e pode se apresentar de 2 formas, na forma respiratória e na forma genital. Para que a forma respiratória ocorra, é necessário que o vírus ele penetre a cavidade nasal do bovino, e já a forma genital ela costuma ocorrer durante o coito, porque é nesse momento que o vírus ele consegue adentrar, os órgãos genitais do bovino. Animais de qualquer idade, eles podem ser acometidos por essa doença, porém a prevalência maior ela se dá em animais acima de 6 meses de idade e em vacas acima de 4 anos, elas possuem 2 vezes mais chances de contrair essa doença do que vacas com idade inferior a 4 anos. Uma vez o animal contaminado por essa doença, mesmo que ocorra o desaparecimento dos sinais clínicos, ele será sempre portador do vírus, conferindo um grande papel muito importante para a disseminação do vírus por todo o rebanho. Os sinais clínicos que costumam ser observados nos animais com a rinotraqueite é tosse, taquipneia, dispneia e secreção mucopurulenta, secreção nasal. Podendo desenvolver traqueite, rinite, faringite e laringite. Normalmente a forma respiratória dessa doença ela não leva o animal à morte,
Porém, se o animal estiver muito debilitado, né, com o sistema imunológico muito deprimido, ele pode ficar suscetível a outras infecções, desenvolvendo doenças secundárias, o que pode ocasionar uma piora do quadro do paciente. A transmissão da doença, ela pode ocorrer de forma direta ou indireta. Na forma direta, ocorre o contato direto do animal com a secreção de outros animais contaminados. E essa transmissão é a principal forma de contaminação dos animais com a rinotraqueite, principalmente em animais criados em sistemas intensivo e semi-intensivo. Já a forma indireta, né, a contaminação indireta, ela ocorre através de fontes e objetos contaminados pelo vírus. O controle da doença ele é feito de duas maneiras, através do descarte dos animais seropositivos e também da vacinação. O descarte ele é muito importante que seja feito quando o animal ele testa positivo, porque esses animais, uma vez contaminados, mesmo que os sinais clínicos eles desapareçam, eles vão ser portadores desse vírus para sempre. Então, durante um momento estressante que aquele animal passe, o sistema imunológico dele pode deprimir e aí ele torna a desenvolver novamente a doença, podendo disseminar o vírus por todo o rebanho. Então, por isso é muito importante fazer o descarte. Já a vacinação, ela deve ser feita em todos os animais do rebanho que tenha histórico de contaminação do vírus, em animais que apresentem sorologia elevada, em animais criados em confinamento e em animais de propriedades com alta rotatividade de animais. Já em rebanhos que não têm histórico da rinotraqueite, a vacinação ela pode não ser feita, mas é muito importante que ocorra a monitorização constante desse rebanho para assim evitar que ocorra o desenvolvimento e a contaminação dos animais pelo vírus da rinotraqueite. O vírus respiratório sincicial bovino ele é causado por um paramoxivírus do gênero pneumovírus e essa doença possui distribuição mundial. Foi isolado pela primeira vez na Suíça em 1967, onde foi encontrado o vírus em bovinos que tinham pneumonia. No Brasil, existem poucos casos relatados e os casos que foram relatados foram encontrados na região sul e sudeste do país. Ele afeta principalmente os bovinos jovens, mas ele pode também afetar os bovinos adultos. E a doença ela causa uma severa doença respiratória nesses animais. A transmissão é através da via respiratória e pode também ser por contato direto desses animais infectados. Quando a gente compara a prevalência de sorologias realizadas de animais que foram testados positivos e sintomatologia nos casos clínicos, a gente percebe que a maioria dos casos onde os animais são portadores do vírus, eles são assintomáticos, o que facilita a disseminação dessa doença. Depois da infecção, os sinais clínicos eles vão ser vistos apenas na primeira infecção. Então, se o animal ele for reinfectado pelo vírus, ele não vai apresentar sinais clínicos apenas na primeira infecção. E ele vai apresentar tosse crônica, a taquipneia, dispneia intensa, isso em exercícios mínimos, apatia, anorexia, hipertermia, ou seja, ele vai ter aumento da temperatura corporal, descargas nasais abundantes, respiração bucal e abdominal, diarreia, enfisema pulmonar e subcutâneo, e ele também vai ficar em posição ortopneica. Ele pode ficar em posição ortopneica pela dificuldade respiratória. Nessa imagem a gente consegue visualizar algumas lesões crônicas que pode levar, essa doença pode levar às lesões crônicas no pulmão, e a transmissão transplacentária,
da mãe para o feto é improvável, segundo os estudos. Além disso tudo, ainda pode haver infecções secundárias, e isso provocar o complexo das doenças respiratórias de bovinos. E a resposta imune, ela se dá através da secreção de citocinas, que vai incrementar a síntese dos anticorpos, e a resposta vai ser semelhante à resposta do organismo frente a uma infecção por helmintos, e pode levar a uma bronquiolite. O diagnóstico dessa doença é através da detecção dos anticorpos nos testes de ELISA, da soroneutralização ou da histopatologia. Porém, o isolamento desse vírus é muito complexo por conta da variabilidade desse vírus. E quando a gente se refere ao controle da doença, já foram criadas vacinas vivas e vacinas nativas, porém o resultado dessas vacinas é um pouco desanimador, né, da eficácia dessas vacinas. E estão fazendo novos estudos para alterar os adjuvantes ou as técnicas utilizadas para aumentar a eficácia da vacina e, dessa forma, trazer um controle maior da doença. Agora eu vou falar sobre a broncopneumonia ruminantes. A broncopneumonia é descrita em literatura como alteração inflamatória dos broncos, bronquíolos e parênquima pulmonar, tendo uma ocorrência média de 8,7%, podendo chegar a 15%, possuindo uma alta taxa de mortalidade entre os animais mais jovens. Podem ser ocasionadas por agentes químicos, físicos ou biológicos, determinando processos inflamatórios, independente do tipo de agente agressor. Possui uma origem multifatorial, sendo de ordem de agentes patógenos atribuídos a questões ambientais, que predispõem ao seu desenvolvimento e muitas vezes atribuição de debilidade de defesa dos animais. Entre os fatores ambientais, os mais notórios são a alta densidade populacional entre o rebanho, ventilação inadequada, alta umidade, altas temperaturas e higiene inadequada. Podendo ser de ordem aguda ou crônica, também se atribui a características de serem ou não serem contagiosas. Quando o agente patógeno é descrito como um vírus, tem a particularidade de ser contagiosa, frequentemente associada à forma crônica. Entretanto, quando associada a bactérias, podem evoluir e ganhar forma aguda. Em meio virulento, a transmissão acontece muitas vezes por meio de amamentação. Transmissão de larvas pulmonares se dá por ingestão dos estados infectantes presentes nas pastagens, ou hospedeiros intermediários, como as lesmas e os caracóis. A presença de animais pastadores prolifera a disseminação por meio de contaminação do solo com as fezes. A avaliação veterinária é de suma importância na atribuição do diagnóstico da doença, pois quanto mais cedo a identificação, melhor o prognóstico. Diante disso, a inspeção do animal acometido já pode garantir vários indícios da patogenia, como o aumento de frequência respiratória sem a presença de exercícios físicos. Garante fortes indícios de alterações do sistema respiratório. Fatores importantes de características respiratórias são as tosses produtivas, corrimento nasal e a forma específica, acometimento pulmonar. Se observa a dispneia mista, com sons maciços, submaciços, a auscultação de sons respiratórios aumentadas. O diagnóstico é obtido por meio da resultante do quadro clínico, observado pelo veterinário como sinais clínicos, conclusão final do exame clínico e físico associado a resultados laboratoriais, como análise de necrópsia, testes sorológicos e identificação do agente patológico. Diante disto, o tratamento mais aceito para tal enfermidade se consiste na utilização de antibióticos de amplo espectro e com uma boa perfusão no sistema respiratório. Entre esses, o mais procurado e com um excelente resultado seria a enrofloxacina. Um dos fármacos mais indicados para esse tratamento é diclotril, à base de enrofloxacina e ciclofenaco de sódio, que além do seu desempenho antibiótico, também irá promover a ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Pneumonia em bezerros. Tem grande importância porque influencia no bem-estar desses animais. As doenças respiratórias podem causar sérios problemas com a sanidade animal, tendo alto índice de morbilidade e mortabilidade e, consequentemente, a perda econômica.
é um sério problema de sanidade animal e estima-se que 20% dessa mortabilidade acontece antes do término da lactação, justamente por essas doenças respiratórias. Irão ter um baixo desenvolvimento, podendo vir até a óbito. Tudo isso gerará uma grande perda econômica, com a baixa conversão de alimentos ao rebanho, no ganho de peso, o custo do diagnóstico também, o tratamento, fica bem mais caro quando esse animal vem ao óbito. A pneumonia também é uma doença respiratória de caráter inflamatório e acomete principalmente aos alvéolos na unidade funcional do sistema respiratório dessas doenças. Essa doença ela é plurietiológica, ou seja, tem vários agentes etiológicos. Entre os mais comuns são a micoplasma, a pasteurella mutocita, vírus para influenza, agentes secundários e bactérias oportunistas, onde vai estar influenciando na questão desse desenvolvimento dessa doença no sistema respiratório dos animais. Essas bactérias, vírus, entre outros, vão estar influenciando e agravando dessas enfermidades. Em alguns casos, quando os etiológicos fazem o conjunto, fica muito mais difícil ainda vir a um diagnóstico, também ocasionando a inflamação pulmonares. Essas doenças não acometem somente em neonatos, elas podem ocorrer também em animais jovens, adultos, idosos, sendo assim os quadros graves, moderados ou leves. Os fatores de risco que podem causar pneumonia são influenciados pela queda da imunidade, por estresse exacerbado, falta de limpeza nas instalações, excesso de umidade, animal de idade diferente juntos, que também pode influenciar. Quando o animal tem uma certa idade, ele já tem uma imunidade para aquele sistema, ele já tem uma imunidade vindo de antes. Como os animais mais novos têm a questão dessa imunidade ainda não está madura, entre aspas, então ele vai estar influenciando bastante nessa questão. A suplementação em bezerros, falta de colostragem, quando esses animais não recebem esse colostro, acabou que essas doenças se oportunam mais ainda, por conta que o animal já vai estar com esse sistema imunológico desprotegido. Problemas com a cura de umbigo também é muito frequente. Quando essas bactérias, esses vírus têm uma porta de entrada, eles se apropriam dessa abertura e assim, com um ambiente propício, acomete essas doenças. Quando esses animais eles são submetidos a essas situações com a imunidade já baixa, as bactérias, vírus têm entrada para se instalar na localização, propondo um ambiente favorável e produzindo assim, causando a doença. Os sinais clínicos são característicos de doenças respiratórias, entre eles a febre alta, dificuldade respiratória, respiração superficial, rápida, tosse, muita secreção nasal, fraqueza, apatia, anoxia, cansaço e todos esses sintomas podem estar agravando a questão da doença e assim vinha levar esses animais a óbito. No diagnóstico, fazer sempre a anamnese, perguntar para o tutor desde quando teve essa questão, por conta que essas doenças respiratórias ela não vem do dia para a noite, ela vem aos poucos com essa doença se agravando a cada dia e quando o tutor vai perceber já é um quadro grave. Então, sempre perguntar quando foi que começou, se notou em algum dia anterior a presença dessa secreção nasal, da dificuldade de respirar, no cansaço, se esse animal estava se alimentando, por conta que tudo isso no histórico desse animal vai estar influenciando. Perguntar sobre a vacinação, o manejo sanitário, se é retirado as fezes daquela baia, a limitação desses animais, se eles estão em pequenos espaços há muito tempo, se estão juntos, quais são as idades desses animais, que consta
esse toque junto, se teve a colostragem, a cura do umbigo, sempre pesquisar bem a fundo na questão desse histórico desses animais, por conta que assim vai ser um diagnóstico. Se esse animal veio a óbito, fazer a questão da necrópsia, pedir exames complementares, se necessário, se for um caso bem mais grave, pedir uma radiografia pulmonar, um hemograma, que é o básico, para estar fazendo esse diagnóstico em si. Como exame complementares, podemos solicitar o hemograma, como dito anteriormente, para saber se tem um quadro de processo infeccioso e observar o lecrograma desses animais para diferenciar a doença, onde muitas doenças respiratórias têm o mesmo sinal clínico, então iríamos diferenciar elas. No tratamento, é muito importante que esses animais tenham suporte de vida e a manutenção para restabelecer essa saúde. Em caso de pneumonia, é recomendado o uso de antibiótico terapia de amplo espectro, sendo eles a penicilina mais o aminoglicosídeo, tem a erofloxacina, tretaxiclina LA, de anti-inflamatório de clofenaco de sódio e a terapia de suporte, que utilizaríamos o soro mais a suplementação vitamínica, complexo vitamínico, para restabelecer essas vitaminas que foi perdida por conta dessa doença, visando melhorar a respiração, a inflamação, a hidratação. Em casos mais graves, o tratamento também pode ser acrescentado o inalador, onde utiliza certa quantidade de soro no aparelho, podendo ser até mesmo aquele aparelho humano mesmo, depende assim do veterinário, tendo essa função de quebrar, entre aspas, moléculas de líquido para facilitar a chegada da umidade nesses pulmões. E assim obter um resultado de melhora. Caso esse quadro venha a piorar, verificar que não tem mais jeito de reverter, já está utilizando a questão esses medicamentos não tenha vindo o resultado depois dos exames, a única solução seria o abate desse animal. Olá pessoal, meu nome é Breno Cerqueira Araújo e hoje vou estar aqui falando sobre a reticulopericardite traumática. Porém, como nosso tema específico é sobre o sistema respiratório dos ruminantes, então irei falar sobre o reticulopleurite traumática, que é ali muito próxima da mesma patologia. Porém, tem algumas diferenças básicas. Bom, a própria reticulopleurite traumática, ela é uma lesão de caráter inflamatório e posteriormente de caráter séptico. Ela acontece ali no espaço pleural, causada por um corpo estranho, ali na região do retículo, e acometendo posteriormente também outras estruturas. A sua etiologia, principalmente, é pelo fato de que os ruminantes, os bovinos, a apreensão dos alimentos dele é com os dentes inferiores batendo contra o palato superior e com a língua. Então, diferente dos equinos, por exemplo, que são seletivos e fazem ali a apreensão com os lábios, eles fazem a apreensão com a língua, fazendo uma circunferência no alimento com a língua e cortam eles batendo os dentes inferiores contra o palato, é assim que eles fazem a apreensão do alimento. Então, quando eles estão fazendo ali sua alimentação, o que acontece? Pode ter ali, por exemplo, materiais perfurocortantes que foram mal descartados, ou pedaço de madeira, ou alguns outros materiais que podem estar ali adentrando no sistema digestório desses animais, e isso posteriormente vai causar ali, pelo retículo ser o primeiro dos pré-estômagos, ele tem uma proximidade anatômica ali da região da pleura, então pode vir a perfurar o retículo e acometer ali a região pleural. Os sinais clínicos que você pode estar observando dessa patologia em específico, do processo posterior séptico também, já que os pré-estômagos têm ali vários micro-organismos que podem estar passando de um para o outro devido ali ao perfuro que aconteceu. Bom, da síndrome respiratória que é ali caracterizada e vista, tem a febre, apatia, indisposição do animal, dificuldade respiratória, isso aí você consegue ouvir com o estetoscópio. Atonia ruminal também você pode estar encontrando, desidratação
estertor respiratório e roce pleural. Isso aí são os principais que vão te guiar ali no diagnóstico que você pode estar vendo. Mas o diagnóstico mesmo pode também ser realizado ultrassonografia da caixa torácica, você pode visualizar um corpo estranho, fazendo a percussão ali da região, se necessário, uma rumenotomia ou uma laparotomia exploratória ali, a fim de identificar o corpo estranho, a lesão ali na região do retículo. Teste utilizado, como eu falei, a percussão, identificar uma resposta dolorosa ali também no animal. O tratamento dessa patologia não existe, então é um prognóstico totalmente desfavorável, porque não tem um tratamento específico. Então, nesses casos, é indicado o abate do animal, sacrifício. Ou se for um animal de corte, algo assim, pode ali ser aproveitado algumas outras regiões do bovino. Mas nesse caso específico não existe tratamento pelo local ali da lesão e com certeza é indicado o descarte do animal. Esse aqui é um resumo total do que significa ali a retículo-pleurite traumática. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Criamos esse vídeo para um breve resumo referente ao slide anterior. Visto isso, vamos para a apresentação. Vocês já ouviram falar das doenças respiratórias em ruminantes? Provavelmente sim. Nossa apresentação abrangeu as principais doenças acometidas em ruminantes, como a pneumonia em bezerros, retículo pericardite traumática, broncopneumonia, rinotraqueite infecciosa bovina, vírus sincicial respiratório, sendo os mais afetados bovinos. Os fatores externos, como transporte, mudança de ambiente, exposição a diferentes temperaturas e estresse, causado por aglomeração e espaço insuficiente, afetam diretamente o sistema imunológico dos animais. Neste cenário de baixa resistência dos organismos, que as doenças respiratórias dos bovinos se apresentam como oportunistas e tendem a fazer suas vítimas, tanto no rebanho de leite como no de corte. As questões respiratórias, com destaque para a pneumonia, são bastante comuns, têm alto índice de morbidade e podem levar ao atraso acentuado do crescimento, comprometendo a produtividade e a comercialização. Assim, é indispensável que cuidados no manejo sejam seguidos à risca e que o tratamento para combater as infecções seja rápido e eficaz. A DRB é uma doença multifatorial, complexa, que envolve uma interação entre vários fatores, incluindo fatores de hospedeiro, características de um animal que o tornam mais propenso à doença, idade, estado imunológico, exposição prévia aos patógenos, genética e etc. Também tem os fatores ambientais, o transporte misturado com a mudança de temperatura, aglomerações, ventilações, leilões e etc. Agentes infecciosos, organismos causadores de doenças ou agentes patogênicos, tais como parasitas, vírus e bactérias. Qualquer fator de risco sozinho pode ser o suficiente para desencadear casos de doenças respiratórias, mas juntos eles formam um efeito aditivo que pode predispor o animal à doença. Os fatores ambientais, particularmente os transportes, têm sido associados, por isso que ela também é conhecida como a febre do transporte. O tempo-frio também é outro fator de risco. Eventos estressantes como a descorna, castração e o parto também podem precipitar casos de doença respiratória bovina. Com isso, temos algumas prevenções, como reduzir os fatores de risco, garantir a higiene do ambiente, garantir que os recém-nascidos recebam colostro nas primeiras horas de vida e que em seguida sejam separados dos demais animais, separar os animais em pequenos grupos de acordo com a idade, favorecer a ventilação e remover os dejetos das instalações, de modo a evitar umidade excessiva, temperatura fora da zona de conforto, correntes de ar e gases tóxicos. Manter a regularidade na dieta e fornecer alimentos palatáveis e em quantidade o suficiente para atender às exigências dos animais. Identificar e isolar precocemente os animais doentes dos demais e monitorar o rebanho.
ter cuidado especial ao se adquirir animais de outros rebanhos, de modo a evitar a introdução de novas doenças na propriedade. Sequelas das doenças respiratórias bovinas. Os danos causados por tais doenças de imediato podem impedir o desenvolvimento, causando um atraso importante no crescimento, no abate e na comercialização da produção. É sabido que as enfermidades do trato respiratório representam um dos principais fatores de perdas econômicas na pecuária bovina.